Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões e um breve pré-jogo de Palmeiras e Fortaleza, primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, no Nubank Park. Eu quero falar dessa podridão, desse lixo, desse esgoto, que é um clube chamado Flamengo, Clube de Regatas Flamengo. A instituição eu não ponho no meio, mas as pessoas que estão comandando são a escória da humanidade, nada mais que o reflexo de um povo predominantemente ignorante e comandado, que é nada mais um reflexo de um bandido, um condenado, um presidiário, um antissemita que devia estar na prisão perpétua e que prega para esses 90%, que isso não é Brasil para mim, de vagabundos que vivem de bolsas e bolsas e bolsas, e eu já vou falar disso também. Tem várias notícias rápidas hoje, mas tem. 3 jogos da Copa do Brasil ontem. O futebol brasileiro não existe mais, acabou. 0-0 nos 3 jogos pífios, patéticos, nojentos. Dá asco ver os jogos do futebol do Brasil. A verdade é essa. Aí vai vir um idiota e vai me perguntar por que você assiste? Porque é simples e objetivo, porque é paixão. Só que eu estou perdendo essa paixão, porque a hora que eu perder, eu fecho o meu canal e um abraço. O futebol hoje não me atrapalha, não atrapalha meu sono. O Palmeiras não atrapalha o meu sono. Pelas porqueiras, nojeiras que a gente vê. Até agora o Palmeiras negou 400 milhões em torno de vendas de atletas com intenções de compra. Bateu, acho que chegou a bater 250, 300 milhões propostas efetivas. Tá? E só para fazer aquele comentário de Ancelotti também. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos o tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E se gostam do conteúdo, porque aqui eu não passo merda, eu não passo lixo para vocês. Eu passo o que é verdade, eu passo conteúdo e mais. Quando eu não sei, eu falo. Eu não fico atrás de like. Eu peço o like para fortalecer o canal. Agora, se vocês acham que não tem conteúdo, por favor, eu continuo falando o seguinte: eu não vou passar coisas para vocês, ficar rolando lero, blá, para ganhar likes, inventar notícia e cada coisinha idiota fazer uma tempestade de um copo de água. Valeu? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Vamos lá, o Flamengo soltou... Bom, antes não, vamos falar de que é muito mais importante do que esse lixo, que é essa administração, essas pessoas que comandam o Flamengo, essa escória da humanidade. Palmeiras hoje pega o Fortaleza, primeiro jogo de ida na Copa do Brasil, e o jogo no Nubank Park, porque o próximo jogo é lá em Fortaleza, naquele pasto, naquela merda de gramado, que nem o gado quer ir, vamos deixar muito claro, porque é o futebol brasileiro. Entendeu? Chamado Castelão. Eu não estou comentando o estádio, eu estou comentando o gramado, quero deixar claro. Aquela merda, aquele lixo, onde não se pratica futebol. E criticam o gramado do Palmeiras. Agora começaram a acordar que o Palmeiras... E vários times já começam a cogitar colocar o mesmo gramado que o Palmeiras. Isso nada mais que é o lixo, a podridão, o mar de lama, a latrina, o esgoto, que são esse povo predominantemente ignorante. E aí, vamos lá. Gomes contundido, não joga. Existe a possibilidade de também não jogar acho que é no meio da semana o jogo de volta lá no Castelão da Copa do Brasil. Não tem muito o que falar. Vamos ver o time que o Palmeiras vai entrar. Estão dizendo o que é verdade, o que é mentira. Eu não sei. Que o Paulinho já está liberado para jogar. Vamos ver. Quem sou eu para falar? Eu não estou lá dentro. É aquele negócio. Eles blindam as merdas que eles fazem, em vez de blindar determinadas coisas que sim precisam. Só que a Leila Pereira, lixo de presidente, ela não tem o discernimento para o que deve ser blindado e o que não deve ser blindado. O Palmeiras, espero que o Vitor Roque tenha mais minutagem, para que cada vez mais ele volte. Provavelmente o Flaco Lopes deve vir de titular.
Até porque, para mim, o time do Palmeiras tem que entrar com o time titular, para com essa merdinha de mimimi de time. Vamos poupar aqui e ali. Quando tem que poupar, vai ser poupado. Se puder, eu não falei que vão fazer. Se fizerem um placar C, porque vai ser um jogo complicado, não é porque está na segunda divisão, os caras vão dar vida. Se entrarem achando que ganharam, aí é o problema. Se fizerem um placar, eles podem descansar e ir para o banco de reservas do jogo de lá. Gostaria de ver se o Palmeiras vai continuar com essa forma de jogo que eu fiz um elogio desde que voltaram da Copa do Mundo. O Palmeiras não joga na transição só, não é só cruzamento na área. E o seu Abel Ferreira já falou, eu queria mais cruzamento. É o que você sabe fazer, amigão. Tira a merda da sua bunda da cadeira e trabalha. Contrato milionário que essa patética, essa pífia, essa incompetente, 500 degraus abaixo do medíocre, não é inoperante, inativa, não profissional, não sem criatividade nenhuma, não qualificada para sentar na cadeira que senta, exercer o cargo que exerce, deu para você ser o testa de ferro dela, para você ser o escudo dela. E você esqueceu de trabalhar. Então, por favor, não vou mentir, os 3 primeiros jogos que aconteceram depois da Copa do Mundo, o Palmeiras mostrou uma coisa diferente. Eu não estou comemorando. Eu quero ver até quando vai. Por quê? Porque logo mais vem os jogos grandes, eu quero ver como vai ser a postura do Palmeiras em campo. Porque eu conheço a postura do Palmeiras em campo. E, historicamente, desde 3 anos e meio para cá, que Abel Ferreira... E, por coincidência, desde que Leila Pereira entrou. Porque o que você sabe fazer nas entrevistas coletivas, Abel Ferreira, é puxar saco da Leila Pereira, que isso, que lindo, tá na hora de parar de falar e ganhar título. Tá bom, Abel Ferreira? Os 3 jogos da Copa do Brasil. Fluminense e Vasco 0-0, patético. Santos e Remo 0-0. Atlético Mineiro e Juventude 0-0. Isso nada mais é que um reflexo de um lixo, de uma merda, de um produto chamado futebol no Brasil, comandado por uma entidade podre, um mar de lama, uma latrina, um esgoto, corrupção. Nada mais é o reflexo também de uma FIFA, exatamente igual. Só que, Ronaldo, porque as ligas, Europa e algumas outras ligas são muito mais organizadas, tem muito mais futebol? A resposta eu já dei, ligas. O Brasil está atrasado 40 anos no mínimo. 40 anos. Sabe por quê? Corrupção, podridão, tudo isso de novo. Eu não vou ficar repetindo toda vez. O Brasil não tem uma liga. O Brasil, aí eu já vou entrar no papo desse time lixo, essa merda de administração que é do Flamengo, essa escória da humanidade que está lá. O seu presidente, o seu diretor de futebol, esse time que faz uma carta oficial contra o Palmeiras, que é favorecido, o time que historicamente é o time mais favorecido da história do futebol brasileiro, não caiu por causa de... O jogo contra o Atlético no Maracanã, né, o Atlético Mineiro, aquele José Roberto, aquela pessoa que tinha que estar presa, como o Wilton Pereira, como o Daronco deveriam ser, na minha opinião, investigados. Eu não estou acusando, eu não pus eles como réu, investigados, a comissão de árbitro, a CBF, mas não pode. Por que não vão fazer? Mas eles vão dar a entidade privada, que mexe com a emoção de 200 milhões de brasileiros, dentro de 250 milhões de um povo, e que 90% é um povo predominantemente ignorante, e não vai acontecer nada. Então é isso aí. Eu estou aprendendo praticamente separar tudo isso. Eu não deixo de dormir por causa desses vagabundos. E aí o Flamengo faz uma carta, porque está desesperado, porque são sujos. Isso é sujo, gente suja, sem moral, sem princípio, sem valor. Entendeu? Um caráter nojento. Estou falando da parte pessoal, porque o flamenguista que é flamenguista devia estar com vergonha
do futebol que essa merda de time está apresentando, e que o seu técnico, junto com esse presidente, porque é a forma que eles acharam de tirar o foco. E ano passado deu certo, porque o lixo da administração de Leila Pereira, que é uma merda essa administração dela, não abriu a boca. E ganharam no grito. Vide o que o Palmeiras não foi dado nada para o Palmeiras no final do campeonato. O Flamengo foi um latrocínio no Maracanã, o que esse Wilton Pereira fez no Maracanã, Palmeiras e Maracanã, vocês vão lembrar. Final da Libertadores, meteram a mão quando o Pulgar tinha que ter sido expulso no começo do primeiro tempo. Se ia ganhar ou não é outro problema. Roubaram de novo o Palmeiras. E ainda os caras têm a cara de pau, o cara lá. Sabe por quê? Porque isso nada mais é que o reflexo de um povo predominantemente ignorante que vive de mentiras, de enganações. Por isso, não temos liga aqui. Pessoas como essa, o presidente do Flamengo, o BAP, esse boto que vive na corda bamba do Flamengo e puxa saco para continuar. E agora vai começar o arrasca pênalti, ele pulando, como fez ano passado. 4, 5, 6 pênaltis dados inexistentes para o Flamengo. Essa é a porqueira, é a podridão. Eu não quero, não são meus princípios e valores, eu não faço parte disso, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha vida. O Flamengo, mesmo o Flamengo que 10 diretores foram inocentados no caso do Ninho do Urubu, onde morreram acho que 10 garotos, inocentados. O mesmo Flamengo que tem um jogador bandido e o outro eu tenho muitas dúvidas. Eu não posso acusar, mas o que aconteceu na Inglaterra foi algo de outro mundo. Até na Inglaterra, para vocês verem. Um jogador bandido chamado Bruno Henrique, condenado, tinha que ser banido do futebol, pelo menos 2 anos, porque se é um outro time menor, o cara estava banido do futebol, envolvido em esquema de apostas. É que as pessoas têm medo de falar, ele está condenado. Eu não estou acusando, ele está condenado. Tanto que ele teve que pagar multa, teve 12 jogos, olha a pena do cara. Vocês não têm vergonha, vocês vivem de bandidagem. Aí, é tudo, é um tribunal corrupto, é um tribunal lixo, podre, mar de lama, latrina, esgoto, que tem interesse. Corrupção não é só dinheiro, são interesses. Uma imprensa corrupta, o que é corrupta? Não é que ganha dinheiro, é que favorece um time porque eles têm torcida e eles dão retorno. Isso também é uma forma de corrupção. Então, é toda essa podridão envolvida. O Flamengo tem bandido jogando no time dele. Condenado. Não sou eu que estou falando. Eu, se fosse flamenguista, de verdade, teria vergonha. Vergonha. Os próprios influenciadores, que são aqueles lixos que o Flamengo tem, como todo time tem, os caras estão falando que o Flamengo não está... Querem cobrir. Para o Mauro César conseguir falar que eles estão querendo desviar o foco, é porque tem coisa. Flamenguista se preocupa com o time de vocês. Estão preocupados com o Palmeiras? O que aconteceu? Vocês já saíram da Copa do Brasil. Vocês vão pegar o Cruzeiro, que tem chance 50-50 na Libertadores. Por enquanto, eu não falei que o Palmeiras já ganhou o campeonato. Nesse momento, estão vendo uma coisa, né, nebulosa. Isso que nada mais é um reflexo de um povo predominantemente ignorante. Tem mais 2 coisas aqui que eu quero passar, 2 coisas. O zagueiro do Inter consegue efeito suspensivo após quebrar perna de pé. Futebol, né, a parte do UOL, créditos da UOL. Aquele que quebrou a perna naquela entrada criminosa do Gabriel Peck, que tinha pego a suspensão, que eu nunca vi, e deveria ser assim o futebol, até o Peck voltar, que eu sempre apoiei, falei isso, o cara tem que voltar depois que o outro voltar. Quanto a receber salário ou não, diminui o salário do cara. O futebol ia ser muito mais limpo.
E aí ele quer agora efeito suspense. Quando aconteceu para o Palmeiras, para o Alan, acrescentaram um jogo. Com o Abel Ferreira, que pegou 8 jogos, coisa que nunca aconteceu, nunca, tiraram um jogo para 7. Né? O Maurício, pela entrada, dizem que aquela mão na cara do jogador, que eu não tenho, eu tenho até hoje dúvida se teve pontos. O presidente do Vitória, duvidoso as palavras dele, porque não sei, não posso falar. Bom, eu sei o que eu penso, eu não posso falar o que eu penso. Enfim, vai ser julgado por esse lixo, essa corrupção, essa merda que é a justiça. Que é a justiça. Que é essa vergonha que é. Que nada mais é o reflexo de um Supremo Tribunal que todo mundo sabe porque o bandido condenado, o presidiário, o antissemita que tinha que estar na prisão perpétua, o chefe do maior esquema de corrupção, junto com sua família, inclusive seu filho envolvido, e que o povo vai votar. Povo de ignorantes, merecem exatamente o que tem. Merecem exatamente o que tem. Não só financeiramente, mas moralmente, princípios, valores, educação, cultura, é isso que merecem. E aí nada mais é um reflexo. E aí vem esse tribunal e resolve julgar o Maurício. Pergunto, aquele assassinato do Maracanã contra o Vitória, e esse presidente do Vitória, que é um idiota, em vez de fazer o comentário daquelas 3 expulsões que deveriam acontecer a favor do Vitória, ou seja, o Flamengo ter 3 jogadores expulsos no jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, ele não abriu a boca. Esse é o futebol. Agora vocês entendem? O que eu vou falar para vocês? Rapaziada, ótimo domingo a todos, curtam família, muito amor na vida de vocês. Eu agradeço, um ótimo dia.